Pode tomar o seu lugar, fique à vontade, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Bênção, estamos aqui na casa do Senhor e juntos vamos continuarmos aqui adorando e glorificando esse Deus. Eu quero ler aqui um texto, João capítulo 15. Vamos ler alguns versos desse capítulo. E gostaria muito que você estivesse atento a essa leitura. João capítulo 15. Diz assim, você pode acompanhar aí no telão. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Até o verso 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o nosso Deus. Isso é o que o Senhor quer para mim, quer para você. Se nós estivermos realmente com a nossa aliança, o nosso compromisso, a nossa ligação direta com Ele, Ele faz conosco essa comparação, porque Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os galhos, e esses galhos na videira, e sendo limpos, Ele diz que nós vamos ser limpos pela palavra que Ele já tem nos dito. Se eu sou limpo pela palavra que Ele já tem dito, se eu estou ligado na videira verdadeira, sabe qual é o resultado disso? Que não pode dar outro resultado. É o que a palavra está dizendo, que nós vamos ser o quê? Frutíferos. Nós vamos dar muitos frutos, porque Ele disse, sem mim vocês não vão poder fazer nada, mas em mim vocês vão fazer e vão fazer muito. Vocês vão dar fruto? Não, vocês vão dar muitos frutos. E assim nós seremos reconhecidos como seus verdadeiros discípulos. É simples, não é? É algo simples que todos nós conseguimos entender, porque a palavra do Senhor, ela é clara. Às vezes um e outro vai fazer aí alguma confusão, mas a palavra do Senhor nessa noite, para mim e para você, é essa: que nós possamos permanecermos nele, permanecermos para darmos muitos frutos. Eu digo para você, tem muita gente aí fora que vai conhecer esse evangelho através da sua pregação. Através de você, discípulo de Jesus, está disposto a realmente frutificar. O que é esse frutificar? É você ser portador de boas obras. E o que são essas boas obras? É você testemunhar o amor de Deus para esse mundo que está perdido. É você amar como Jesus amou. Nós aprendemos essa semana na nossa célula, o amor incondicional, porque foi assim que nós fomos amados. É um amor que não nos pediu nada em troca. É um amor que, na verdade, a Bíblia diz que Ele se entregou totalmente por nós. E éramos nós o quê? Pecadores. Não éramos nós merecedores desse amor, mas Deus simplesmente decidiu nos amar. E a expressão do amor dele foi no seu Filho. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz,
para poder levar sobre ele, como disse o profeta Isaías, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o nosso castigo. A Bíblia diz que estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus açoites, por aquilo que ele suportou por nós, nós fomos o quê? Libertos, livres, sarados, curados. Então, a partir de hoje, se você ainda tinha alguma dúvida acerca do seu chamado, eu digo para você, hoje você sai daqui sabendo qual é o seu chamado. O nosso chamado é nós anunciarmos as boas novas, é nós levarmos essa palavra, é nós falarmos do amor incondicional do Senhor para com o pecador. Assim como um dia alguém falou desse amor para mim, falou desse amor para você, e você reconheceu, você se confessou, você se arrependeu, lá fora tem um monte de gente também na mesma condição que nós estávamos um dia, mas hoje eu e você estamos aqui, servindo a Deus. Então o que nós vamos fazer com tudo isso que nós recebemos? Nós vamos compartilhar, nós vamos anunciar. Então a partir de hoje, vai sair daqui, eu creio, um grupo muito grande de pessoas que vão anunciar esse evangelho, porque quem vai resgatar o pecador é o poder da palavra, e o poder da palavra está em você, porque você tem essa boa semente, você tem essa palavra, e é essa palavra que você vai levar. Você não precisa inventar, criar mais nada, porque já está tudo aqui, já está tudo pronto. Deus só precisa de alguém que se coloca à sua inteira disposição. Você pode dizer um amém? Nós estamos dispostos como igreja a cumprir com a nossa missão, porque nós recebemos uma missão. E eu digo para você, nessa noite, a Bíblia tem uma parábola sobre o dono da vinha. E lá, resumindo para vocês, o texto diz que veio o seu senhor, o dono daquela vinha, chamou os seus trabalhadores, e ele entregou na mão de cada um daqueles trabalhadores. 1 talento entregou para um, 5 para outro, 10 para outro. E disse para eles, olha, vão e multiplique os meus talentos. Sabe por quê? Porque eu vou voltar, vou dar um tempo para vocês, mas eu vou voltar. E sabe o que eu vou fazer? Vou chamar cada um de vocês, e vocês vão me prestar conta daquilo que eu coloquei na mão de cada um de vocês. Então vai acontecer esse dia, em que nós, um a um, seremos chamados para estarmos diante do nosso Deus, para nós entregarmos de forma multiplicada aquilo que Ele nos entregou, para que nós pudéssemos multiplicar o seu talento. Porque o talento não é meu, o talento é dele, foi Ele quem me deu, mas Ele me deu uma missão, olha, vai e multiplica, porque eu quero de volta multiplicado. Só que lá na mesma parábola vai dizer que um dos trabalhadores, o que ele fez? Ele recebeu 1 talento, só que ele guardou esse talento, ele escondeu esse talento. O que recebeu 5, o que recebeu 10, saiu, foi multiplicar, foi trabalhar para aquele senhor. Mas aquele único que deixou guardado, a parábola vai dizer que quando o senhor da vinha voltou, chamou todos para o acerto, e aquele que tinha um, disse que guardou, e o Senhor disse, você sabia que eu iria pedir conta, você sabia que eu seria justo, então esse um que você tem, eu vou tirar e vou entregar para aquele que tem muito. E lá no final, ela vai chamar aquele que fez, aquele que multiplicou, de servo bom e fiel. Mas aquele que não multiplicou o talento, aquele que não trabalhou, ele vai chamar do quê? De servo mau e infiel. E aquele que foi bom e fiel, recebeu o seu galardão, recebeu a sua recompensa. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que nós fomos chamados para trabalhar. Eu e você somos trabalhadores do reino, somos trabalhadores dessa seara. Não podemos ficar de braços cruzados, esperando para ver o que vai acontecer. Porque eu e você recebemos algo precioso. Eu estou aqui, eu não sei, eu poderia estar falando qualquer outra coisa aqui para você, mas o que o Espírito me trouxe para compartilhar com você é sobre isso.
é sobre nós estarmos prontos, dispostos a ganharmos as almas que estão perdidas lá fora. Posso ouvir um outro amém dessa igreja? Amém. Deus conta contigo. Amém? Tem o nosso Hope News? Tem? As nossas notícias? Aleluias. Olá, fique por dentro da nossa programação semanal. O Hope News está no ar. Subirá o monte do Senhor. Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele de mãos limpas e com coração puro. Abram só portais eternos para que entre o Rei. Jesus é o nosso Rei. Abram só portais eternos para que entre o Rei. Jesus é o nosso Rei. Você acabou de acompanhar os registros de algumas das nossas células semanais. Se você não faz parte de uma célula, procure um de nossos líderes e faça uma visita, pois as células são lugares de crescimento e comunhão. Dia 25 de julho, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso Hope Fire. Você é convidado a participar desse momento tremendo conosco. Vem! Dia 16 de agosto, das 8 horas à meia-noite, nós teremos 4 horas de adoração. Vai ser extraordinário e você não pode ficar de fora. Dia 23, quarta-feira agora, às 19 horas, nós teremos a formação de professores. Todos que desejam fazer parte devem se inscrever através do link na bio do nosso Instagram. Dia 11 de agosto, nós iniciamos as nossas aulas do curso de casais Eu Disse Sim. Os casais que desejam participar, falem com o André ou com a Suelen. Vai ser extraordinário. Vem aí uma nova turma da Escola de Líderes. As nossas aulas se iniciam dia 10 de agosto, às 5 horas da tarde, e todas acontecerão aos domingos. Se você ainda não participou, essa é a sua oportunidade. Toda sexta-feira, nós temos aqui na igreja oração das 8 às 9 e vigília das 9 à meia-noite. Você não pode perder a oportunidade de orar conosco. Nós ficamos por aqui. Essas e outras informações você acompanha através das nossas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até o próximo Hope News. Aleluia. Amém? Essa é a nossa agenda. Vocês podem ficar de pé para um momento também especial aqui. Nós vamos ofertar na casa do Senhor. Na sequência, nós vamos receber aqui a palavra do nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos aí, no seu lugar, e orar junto comigo? Deus, nesse momento nós estamos aqui, Jesus, louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa celebração tão especial aqui nessa noite. E nós queremos nesse momento, Deus, ofertarmos aqui na tua casa. Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já faz na nossa vida, provendo, Deus, para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que é da nossa necessidade. Senhor Jesus, que nessa noite a sua graça, a sua bondade possa alcançar o meu irmão, a minha irmã, que às vezes está precisando, Jesus, que a porta se abra, Senhor, que um emprego, Senhor Jesus, possa, Senhor Jesus, chegar na sua vida. Meu Deus, assim nós oramos, assim nós, ó Pai, somos gratos a Ti por essa bênção que o Senhor já tem nos dado. E aqui nessa noite, nós agradecemos mais uma vez no nome do Senhor Jesus. Você pode vir deixar a sua oferta de amor, de gratidão, de louvor a Deus. Podeis assentar, fique à vontade e vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Pastor Raimundo estará nos ministrando nessa noite.
Aleluia. A paz do Senhor, amém? Gosto muito de amém. Já vou falando que para vocês já entenderem. Queremos agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado de trazer essa palavra, que essa palavra possa fazer impacto no seu coração tremendo. Agradecemos ao pastor Werlis de nos deixar usar o teu púlpito, porque ele é o pastor da igreja e ele nos permite a usar esse púlpito, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Amém, queridos? Queremos complementar uns avisos que quarta-feira nós estaremos retornando aqui, pessoal aí do grupo da terceira idade, com o Papo Terapia, das 9 às 10 da manhã, certo? Então fica aí na sua agenda que quarta-feira estaremos aqui de volta com o Papo Terapia. É algo maravilhoso o qual o Senhor tem feito em nossas vidas, amém? Quero conhecer também quem está nos visitando aí pela primeira, pela segunda vez. Aqui à minha direita, aqui tem alguém que está nos visitando. Dê um sinal para a equipe de acolhimento, te dar aí uma recordação. Amém? Que o Senhor possa abençoar aqui na ala central, que o Senhor abençoe, obrigado. A equipe de acolhimento vai estar aí trazendo uma lembrancinha a você. Aqui à minha esquerda tem alguém que está nos visitando, nos dê um sinal, glória a Deus, obrigado pela sua visita. Aqui da essa ala de cá, obrigado, que o Senhor possa abençoar, a equipe de acolhimento vai estar aí trazendo uma recordação da sua visita à nossa igreja. Que nós possamos dizer para vocês, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queremos também aqui estar agradecendo a equipe da Kids, né? A equipe Kids ontem fez um trabalho maravilhoso, obrigado a Maíra e toda a equipe que trabalhou, você que doou o seu tempo para fazer esse trabalho, foi a noite do pijama, foi algo maravilhoso, que o Senhor possa abençoar a vida da Maíra e de todos os da equipe, que o Senhor assim agradeça, em nome da igreja, nós agradecemos esse trabalho, que foi algo tremendo, algo maravilhoso mesmo, a gente agradece muito, que o Senhor possa abençoar cada vez mais esses trabalhos. Aqui na nossa igreja, que nós falamos, temos trabalho para todos, dos kids até a melhor idade. Tá? Temos aí o trabalho dos jovens, glória a Deus, temos trabalhos aí dos adultos, temos a célula. Se você não está em célula, entre numa célula, irmão, que Deus vai fazer maravilha na sua vida. Glória a Deus. Estamos aqui com um trabalho que nós estamos fazendo, já é a terceira ministração, falando sobre a volta de Jesus. Algo maravilhoso que nós, como cristãos, precisamos entender, que isso é um fato que vai acontecer, que vai ser real em nossas vidas. É o ápice do cristianismo, o arrebatamento da igreja. É o ápice do cristianismo ver o Senhor voltando na glória. É algo que nós precisamos entender muito. E nessa noite nós vamos dar continuidade com mais 4 tópicos falando sobre a volta de Jesus, que será um evento visível, que será algo que todos verão, virá com poder e com glória, encontraremos o Senhor nos ares e também há o juízo final. Glória a Deus, amém? Quero que projete aí para nós, Apocalipse capítulo 7, capítulo 1, verso 7. Que diz o seguinte: eis que ele vem entre as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa deles. Sim, assim será. Amém. Glória a Deus. Então, amados, que nós vimos aqui nessa palavra do que o apóstolo João traz em Apocalipse capítulo 1, mostrando que o Senhor vai vir. E nós vamos estar aqui entendendo diante desse versículo que ele vem entre nuvens. Assim como ele subiu, ele também vai descer. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vimos que quando ele foi subir, os anjos falaram que ele também ia descer, que estávamos ali olhando e que o mesmo jeito que ele subiu, ele também irá descer. E aqui nós vimos o complemento disso. Ele vai descer entre nuvens e todo o olho verá,
todo o planeta vai entender que foi Jesus que voltou. Todos os lugares da terra verão que o Senhor é que está voltando. Nós temos aí uma gama de equipe trabalhando para falar que isso não é real, que isso é fake news, que isso não vai ser verdadeiro, que isso vai ser casos contrários. Mas nós, como igreja do Senhor, devemos estar atentos, porque Ele falou que o povo virão e enganarão a muitos. Dirão, eles estarão aqui, eles estarão ali. Mas nós, como igreja, temos que estar com o coração atento para entender essa verdade poderosa que é a volta de Jesus. Ele virá e todos os olhos virão. Todos vão ver. Mesmo se Ele desça lá em Jerusalém, todos vão ver. Porque hoje nós temos aí a internet. E quando um fato acontece do outro lado do planeta, nós aqui ficamos sabendo. Nós aqui estamos atentos ao que está acontecendo. Se você não viu, você sabe que Israel foi bombardeado. Você se não viu, você sabe que tem uma crise acontecendo entre Brasil e Estados Unidos. Então você tem todas as informações. Quando Jesus virá, essas informações virão até ti, virão aos nossos encontros. E todo olho verá. Porque vai acontecer algo maravilhoso. Nós vamos estar aqui separando a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, para que nós não possamos misturar uns textos e um atrapalhar o outro. Amém, queridos? Então, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Todo o olho verá e saberá que é Jesus que está voltando. Todo o olho verá e saberá que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Não haverá dúvida nesse acontecimento. E fala até mesmo o que transpassaram. Pastor, misericórdia, o que é transpassaram? Transpassaram está dizendo sobre aqueles que rejeitaram o Senhor. Para aqueles que não acreditaram em nossa pregação. Para aqueles que não acreditaram nas palavras que foram ditas. Aqui fala sobre aqueles que não acreditam que Jesus está voltando. Não acreditam no poderoso Deus que nós temos. Não acredita que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Esse povo vai também ver. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Todo mundo vai ver e vai se lamentar. Por que que não demos ouvido àquela palavra? Por que que não demos ouvido aos ensinamentos que foram nos dados? Por que não fomos dar ouvido àquilo que foi pregado? Que Jesus veio para salvar e salvar aquele que havia perdido. Jesus veio para morrer na cruz, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém, queridos? Você é um chamado de Deus. Você é chamado para entender essas verdades. Que nós estávamos separados de Deus. E Deus trouxe Cristo Jesus para nos unirmos de novo a Ele. E agora Ele vem proclamar aquilo que Ele tem dito. Aonde eu estiver, vós estáis. Eu vou para o Pai, preparar lugar. E quando eu voltar, os arrebatarei para mim mesmo. Assim diz o Senhor. Amém? Então, amados, nós vimos aqui que Ele vai vir. E Ele virá entre as nuvens. Pastor, mas como assim? Como que Ele vai vir entre as nuvens? Ele vai vir num asa delta? Ele vai vir voando sobre as nuvens, num equipamento de voo? Irmão, não sei. Ele vai vir com poder e com glória. Com poder e com glória. Assim como Ele subiu, Ele vai descer. E lá não tem falado sobre nenhum equipamento que Ele subiu, mas tem falado que Ele vai vir. E eu preciso acreditar que Ele virá. Eu preciso acreditar que Ele vai vir e vai buscar a sua igreja. Nós precisamos acreditar nessa verdade a qual o Senhor tem nos dado. Nós não precisamos ficar achando isso, aquilo, outro. Nós não precisamos ficar com medo das coisas que vão acontecer. Só sabemos que Ele virá e todo olho verá e todos se lamentarão. Amados, quantos nós temos pregado? Quantas vezes nós temos falado do amor de Cristo? Quantas vezes nós temos anunciado esse evangelho? Eu lembro que quando eu me converti, eu saí todo eufórico, cheio do poder de Deus, cheio de alegria, para ir na casa dos meus parentes, pregar o evangelho. E chegamos lá num domingo, aí vocês imaginam como que era, né? A casa dos descrentes no domingo, todos daquele jeito. E eu lá, com a minha Bíblia, querendo pregar o evangelho. Entraram no ouvido e saiu no outro. Ninguém deu crédito. Ninguém deu crédito.
Mas a glória do Senhor é poderosa, porque no passar dos anos, toda semente lançada, ela frutifica. Toda semente que nós lançamos, ela vai frutificar. Não fica achando assim, eu falei, eu preguei, mas não aconteceu nada. Amados, quando nós lançamos uma palavra, ela vai fazer efeito sim. E no passar dos anos, no decorrer dos anos, todos eles se converteram ao Senhor. Todos eles agora servem ao Senhor, porque a gente lançou uma semente naqueles corações. Então quero dizer para você, amados, não se entristeça seu coração, se um dia você for pregar e alguém não der ouvido. Saiba que toda semente vai frutificar. Toda palavra de Deus lançada, ela não volta enquanto não cumpre o seu objetivo. Aleluia! Glória a Deus. Então, amados, nós vimos aqui o primeiro ponto, será visível. Todo o planeta vai vir, toda a região da terra vão ver Jesus voltando. E todos saberão que é o Senhor. Não temos como nós nos pararmos e pregarmos outras coisas. Precisamos atender os nossos corações para entender essas verdades do Senhor. Mateus 24, 27. Porque como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem vai vir como um relâmpago. Não vai dar tempo de as pessoas parar e ficar analisando. Agora eu vou me converter. Não, eles saberão que o Senhor virão. E o Senhor vai vir e buscar a sua igreja como um relâmpago. Nós vimos um relâmpago, mas não dá tempo da gente mensurar a velocidade que ele cai. Não dá tempo de mensurar a velocidade que aquilo tem com os nossos próprios olhos. Precisamos de equipamentos para medir aquela velocidade. E assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser rápido. E todos que estão em Cristo Jesus serão arrebatados. Posso ouvir um amém? Então aqui mostra que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, assim, rápido, a ser arrancado do meio das outras coisas. O que você pode negar agora, verá com seus próprios olhos. Então, estão preparados para o momento? Você está preparado para esse momento? Como está seu coração? Como está a sua vida? Você tem preparado para o dia do arrebatamento? Porque nós não sabemos o que dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos a hora exata. Sabemos que o tempo é agora, mas não sabemos a hora exata que isso vai acontecer. Por isso nós temos que estar com nossos corações preparados. Ele virá com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Nós já falamos da parte inicial desse versículo, mas com poder e grande glória. O que nós possamos entender que isso vai acontecer com poder e grande glória? A primeira vinda do Senhor, Ele veio como cordeiro, Ele veio como servo sofredor, Ele veio para morrer em nossos lugares. Mas a segunda vinda dEle, Ele não vai vir como cordeiro, Ele vai vir como leão, como o Senhor justo para julgar as nações, com poder e grande glória. Ele virá com Ele as miríades dos seus anjos. Seus anjos estarão com Ele, e nós veremos os anjos do Senhor, e o poder e a glória do Senhor. Quando nós falamos de glória, às vezes nós não entendemos, porque às vezes não explica direito o que é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Às vezes nós imaginamos que a glória de Deus é uma fumaça que enche o templo. Às vezes nós imaginamos que a glória de Deus é uma luz todo-poderosa que toma todo o ambiente. É tudo isso e mais uma coisa, é a presença do Deus Todo-Poderoso. É Deus que faz todas as coisas estando naquele lugar. É Deus que todos aqueles lugares, é você sentir uma paz tremenda naquele lugar. É você sentir a essência do Deus Todo-Poderoso. É sentir que Deus que fez todas as coisas, que não está preso a tempo, não está preso ao lugar, está ali. Isso é a glória de Deus, é Ele mesmo se manifestando diante de nós. Isso é a glória do Senhor, e essa glória do Senhor vai estar presente na sua vida. Assim como o Senhor Jesus falou assim: Pai, me glorifique
aí no céu, como eu tenho glorificado o teu nome aqui na terra, eu tenho transmitido a sua essência, a essência de Deus. E nós como igreja temos que transmitir essa essência. Você é chamado para transmitir essa essência de Deus. Qual que é a essência de Deus? Bondade, longanimidade, passividade, amor. Você é chamado para isso, derramar o amor de Deus nos corações das pessoas. Você é chamado para isso. Há um chamado sobre a sua vida, e há uma unção de Deus na sua direção, para você ser cheio da glória de Deus, para você ser cheio da unção, para fazer a obra a qual o Senhor tem te chamado. Assim como nós vimos aqui, se Deus não permanecemos em Deus, não conseguimos fazer nada. Precisamos permanecer nessa videira, para podermos fazer todas as coisas. E precisamos do quê? Da glória do Senhor. E nessa noite você vai ser cheio da glória de Deus. Nessa noite você vai ser cheio da bondade de Deus. Nessa noite você vai ser cheio da essência poderosa do Deus Todo-Poderoso. Se eu posso ouvir um amém? Aleluia! O Senhor vai vir na grande glória buscar a sua igreja. Em Atos capítulo 1, verso 11, que nós já lemos nas reuniões passadas, fala sobre os anjos que estavam ali quando Jesus foi arrebatado, foi subido aos céus, falando assim: ó, assim como vocês estão vendo ele subir, ele há de descer, assim como vocês estão vendo, assim vai acontecer. Quero que projete aqui para nós 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque dada a ordem, como a voz de arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Então aqui, amados, nós vimos aqui o Senhor já voltando e começando agora a fazer o trabalho ao qual Ele foi designado, buscar a sua igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor, amém? E nós devemos estar com nossos corações preparados, a nossa vida preparada diante do Senhor. Porque a gente frisa muito isso. Porque há um texto em que diz que havia 10 virgens esperando o noivo. E ali tinha 5 que estavam prudentes, 5 que estavam preparadas, 5 que tinham as suas lamparinas com azeite. As suas candeias estavam cheias de azeite. E tinha 5 que não tinham azeite. Ali está falando de uma igreja. De uma igreja que foi comprada, lavada e remida. Eram noivas do Senhor prontas. Eram noivas do Senhor que ouvia a palavra, que estava na igreja. Mas aconteceu o quê? Que algumas deixou-se contaminar pelas coisas do mundo. E deixou entrar dentro do coração delas, não tem nada a ver. Ah, você não precisa ir para o culto. Ah, você não precisa ir para aquela oração. Ah, você não precisa fazer isso. Ah, você não precisa fazer aquilo. Você não precisa mais jejuar. Você não precisa daquilo. E ficou o quê? Vazias. Amados, eu quero dizer para você que é necessário que nós precisamos estar com nossos corações cheios da glória de Deus. É necessário nós estarmos com nossas vidas voltadas para Deus. É necessário nós estarmos voltando a buscar a presença de Deus. É necessário que cada um de nós possa se comprometer a orar, a buscar o Senhor, a colocar os nossos corações diante do Senhor. E às vezes é necessário nós fazermos isso como ato público. Nós temos aqui um trabalho de oração em nossa igreja. E nessa semana eu quero convidar você a estar conosco nesse período de oração, a estar conosco, você fazer um esforço para estar conosco, porque é necessário que a igreja esteja cheia da glória de Deus. A igreja não é esse templo, igreja não é a reunião de irmãos, igreja é eu e você, somos igreja do Senhor. E para nós estarmos cheios, nós precisamos buscar a essência de Deus, buscar a presença do Senhor, para que quando chegar esse dia maravilhoso, nós precisamos estar cheios. Porque eu quero ir para o céu, você quer ir? Então para isso é necessário nós sermos cheios da glória de Deus. Nós estamos com as nossas lamparinas cheias da presença de Deus. O azeite do Senhor está em nossas vidas. Eu quero convidar você a estar aqui sexta-feira, para que nós estamos buscando a glória de Deus, a presença de Deus.
e você buscar mais a Deus. Porque, irmãos, eu quero ver você no arrebatamento comigo. E eu creio que você quer ver eu também lá contigo. Amém, pastor? Não é só eu ver, não. Talvez quer que você também me veja lá. Eu também tenho que estar compromissada de fazer isso. Nós precisamos buscar mais de Deus. Buscar ser cheio de Deus. Para que, quando o noivo chegar, nós não pegue nós desprevenidos. Quando o noivo bater no seu, lá, falar assim, ó, fulano, é o ressoar da última trombeta. E eu quero dizer, as trombetas, se você for lá em Apocalipse, começar a ler aqueles textos, muitas daquelas trombetas já aconteceram. Muitas daqueles dificuldades que já foram lançadas sobre a terra, já veio aí fogo que consumiu aí quase o nosso planeta, a cidade ali como a Califórnia foi quase toda queimada. Já veio aí dificuldades, pragas, já veio aí muitas doenças. As trombetas estão tocando, e a hora que a última trocar, a 7ª trombeta, aí o Senhor virá buscar a sua igreja. Aleluia. Vamos ler lá 1 Tessalonicenses, no verso 13. Voltando aí para o verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Quem disse isso é o apóstolo Paulo. Porque nós precisamos ser sábios. Quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Tem muita gente aí quando morre não tem esperança. Ele está falando assim, irmãos, não fique triste, não seja ignorante sobre isso, porque há uma promessa de Deus para eles. Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará aqueles que nele dormiram. Verso 15. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a você que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos, procederemos os que dormem. Verso 16. Porque dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo que os mortos serão ressuscitados, que nós, se cremos que Jesus ressuscitou dentro dos mortos, assim vai acontecer com aqueles que estão em Cristo Jesus, serão ressuscitados, serão levantados novamente, em um corpo glorificado, em um corpo transformado, e nós que estamos vivos, seremos o que? Arrebatados com o Senhor nos ares, para o encontro com o Senhor, estaremos para sempre com Ele, para sempre com eles. Posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor, porque o Senhor vai fazer grandes obras em nossas vidas, e assim será para a glória do Senhor. Aleluia! Encontraremos com o Senhor. Mas quando encontramos com o Senhor, nós vamos ver que há algo maravilhoso para as nossas vidas. Às vezes nós pregamos essa palavra, bate de encontro a algumas realidades, bate de encontro a alguns problemas que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, né? Porque se tem uma coisa que choca muito o coração das pessoas, é a tal da morte. Se tem uma coisa que entristece muito, é a tal da morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas nós todos passaremos por isso. Aqueles que não tiveram o privilégio de ser arrebatados. Por isso nós cremos que o Senhor Jesus há de vir nessa geração. Amém? Nessa geração. Essa geração que eu quero dizer para vocês. Quando a gente fala de geração é 70 anos. Tá? É uma geração, depois passa para outra geração. Então, nesses anos que estamos passando aqui, nós cremos que vem. Por que cremos? Os fatos que estão acontecendo. Já estamos em guerra, rumores de guerra. O planeta está aí, um falando que se eu soltar uma bomba, destrói tudo. Se eu soltar uma bomba, destrói 2 vezes. O outro, se eu soltar as minhas, destrói 3 vezes o planeta.
Há rumores disso. Você compra jornal, misericórdia. É pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho. É só briga, só mortes. O amor de muitos já esfriou. E quando nós olhamos para isso, isso aqui bate de frente com as realidades que a Bíblia tem nos contado. A palavra do Senhor diz que as pessoas iriam ficar presas em casas. Está lá em Apocalipse. Ficamos esses dias. Ninguém podia sair. Então, amados, não só nós, o Brasil, o mundo todo. O mundo todo parou. Então, o que nós possamos entender? Que isso está acontecendo em nosso meio. Então, a volta do Senhor Jesus é eminente. É eminente. Não há tempo para nós ficarmos preparados. Amanhã eu vou me converter. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou jejuar. Jejuma hoje. Se converte hoje. Seja cheio do poder de Deus hoje. Faça a obra do Senhor hoje. Ao chegar na sua casa, ligue para alguém e fale assim: precisamos que você se converta ao Senhor. Atenda o chamado do Senhor e transforme a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Precisamos estar prontos para entendermos essa maravilhosa vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amados, quando o Senhor vir, Ele vai trazer uma recompensa para os justos. Os justos serão recompensados. Não diz eu, mas a palavra do Senhor. Ele diz também que o ímpio será recompensado. E nós precisamos entender o que vai estar acontecendo aqui. Mateus 25, de 31 a 32. Aleluia. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, Ele assentará no seu glorioso trono. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. 33. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, receber como herança o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. O Senhor vai dizer para a tua igreja: vinde, benditos do meu Pai. Você é a igreja do Senhor, então glorifique ao Senhor, diga glória a Deus. Eu sou um chamado, eu fui chamado para esse reino, o Senhor me chamou, o Senhor preparou isso para mim, é para você que o Senhor chamou. Então glorifique ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor, diga glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Essa é uma recompensa, e há uma lista de recompensas a qual o Senhor tem para conosco, mas também tem uma lista de recompensa para os ímpios. A recompensa do justo, Mateus 25, 46. Então estarão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Aleluia! Você foi chamado para a vida eterna. Você foi chamado para a vida eterna. Às vezes nós não conseguimos mensurar o que é a vida eterna, né? Isso parece fora dos nossos entendimentos. O que é eternidade? A palavra do Senhor diz: de eternidade a eternidade o Senhor é Deus, e nós seremos o que? Chamado para a vida eterna. Sim, para você parafrasear, para você entender o que a gente está falando. Se você tivesse a vida eterna, na morte de Jesus, você estava lá. Se você tivesse a vida eterna, você estaria lá vendo Daniel na cova dos leões. Se você tivesse vida eterna, você estaria lá vendo... Toda vez a gente erra, né? Falar de Moisés e Noé. Moisés, né? Lá abrindo o mar vermelho. Toda vez que você tivesse, você tinha visto Noé lá na arca. Isso é vida eterna.
Você não está preso a um tempo, a de viver ali 70, 90 anos e morrer. É eterno. A vida é eterna para os que são do Senhor Jesus. Há um projeto de Deus para você, para mim, para você. Vida é eterna. E tem gente que não despreza isso. Tem gente que não entende isso. Tem gente que prefere viver em outros lugares do que viver com o Senhor. Nós precisamos entender que eu sou um projeto de Deus e eu tenho a vida eterna para comigo. Amém, irmãos? Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois todas as coisas antigas já passaram. Aleluia, glória a Deus. Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Quantas vezes nós temos que passar por dor, por aflição, coisas ruins que acontecem conosco, coisas ruins que batem a nossa porta, e nós ficamos ali chorando, lamentando. Não haverá mais isso, não haverá mais dor, não haverá mais aflição. Você não vai passar mais por esse sofrimento, essas coisas ficarão para trás. Não haverá mais choro e nem dor. Não haverá mais. Aquele texto que nós lemos, né? Que a dor pode passar, né? O choro pode durar a noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Será passado em nossas vidas. Será passado, essas coisas já passarão, essas coisas antigas já era. Vai ter tempo de novidades no Senhor. É um projeto de Deus para as nossas vidas. É um projeto de Deus para os nossos corações. Precisamos entender isso, que somos chamados para isso. E Deus quer ser galardoador daquele que o busca. Você está buscando o Senhor? Você está colocando diante do Senhor as bênçãos poderosas que Ele tem para conosco? Amém? Mateus 25, 34. Glória a Deus. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, receba a herança do reino que foi preparado para você desde a criação do mundo. Você sabe o que é reino de Deus? Às vezes nós não paramos para mensurar o que é o reino de Deus. Vivemos aqui num país conturbado, não é hora da gente falar sobre isso, mas é um país conturbado, né? Temos aí N dificuldades, mas o reino de Deus, aquele reino que já está vivendo em nossos corações, que nós vivemos já, começamos a viver esse reino de Deus, vai ser manifesto de uma forma total em nossas vidas. Vai ser manifesto de uma forma poderosa em nossas vidas. Nós vamos passar a viver de acordo com as normas daquele rei. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de entender o que é reino de Deus, né? Porque é Deus governando todas as coisas. E quando Deus governa, Ele é justo, Ele é certo, não há coisas ao contrário. Que nós vivemos aqui, né, numa dificuldade de entendimento sobre isso. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele vai dar um reino, Ele vai dar o seu reino para que nós possamos viver na sua paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Temos que correr porque o tempo não nos ajuda. Teremos corpos glorificados. 1 Coríntios 15, 52 e 53. 1 aos Coríntios 15, 52 a 53. Por favor, projeta para nós. 1 aos Coríntios 15, 52 e 53. Em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aqui está uma promessa de Deus, falando que ao ressoar da última trombeta, o que é incorruptível vai se transformar. Ele está falando de nós sermos transformados em um corpo glorioso, glorificado, assim como o Senhor Jesus.
em um corpo que nós temos um corpo mortal, mas nós vamos ser transformados num corpo imortal. Amados, isso é bênçãos de Deus. Isso é promessa de Deus em nossos corações. Isso é promessa de Deus em nossas vidas. Precisamos estar cada vez mais entendendo que isso vai acontecer. Isso é uma realidade que vai estar. Assim como o Senhor foi transformado, assim como o Senhor ressurgiu ali dos mortos e teve um corpo glorificado, assim nós teremos o nosso corpo glorificado. Ao ressoar da última trombeta, isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Há um galardão celestial, Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amado, o que você tem feito para o Senhor? O que você tem colocado diante do Senhor? Às vezes nós pedimos assim, precisamos de líderes de células. Onde estão os nossos líderes de célula aí? Diga, irmão, glória a Deus aí para mim, os nossos líderes de célula. Que o Senhor possa abençoar, porque o Senhor vai retribuir o que você está fazendo, aleluia. E às vezes nós chamamos você, vinde para a célula, vinde fazer a obra do Senhor, vinde aqui cantar, vinde aqui trabalhar ali na projeção, no som, vinde ali trabalhar na portaria. Precisamos de pessoas cada vez mais empenhadas em fazer a obra de Deus, fazer as coisas acontecer, e Deus vai recompensar esse trabalho que você tem feito. Há um galardão de Deus para aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor, fazendo com que a obra do Senhor cresça cada vez mais. Há um galardão de Deus. Ele está falando, Jesus está falando, quando eu vim, eu vou retribuir de acordo com o que você fez e o que você fez. Eu espero que o pastor Gilmar receba do Senhor uma carreta cheia de bênçãos poderosas. Eu não quero que você receba uma caixinha de fósforos de bênção, irmãos. Eu só fiz isso para o Senhor. É necessário nós abrirmos nossos corações e entendermos, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais para o Senhor. Eu preciso me dedicar mais para o Senhor. Nós temos aqui trabalhos maravilhosos dentro da igreja, que está precisando, irmãos, da sua mão de obra. Está precisando do seu dispor. Eu não posso ir na célula, eu não gosto de célula. Irmãos, abra seu coração, que o Senhor vai abençoar aquele que está fazendo a obra de Deus. Há um galardão para você. Mas eu só quero ser salvo. Mas Deus quer te galardoar, quer te dar bênçãos poderosas. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, esses aqui são alguns dos itens a qual o Senhor vai trazer uma bênção poderosa, trazer algo maravilhoso. Mas também há um outro lado, aqueles que não fizeram a obra do Senhor correta. Mateus 25, 46. Mateus 25, 46. Então, esses irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Estes que não fizeram a obra do Senhor irão para o castigo eterno. E qual o castigo que é esse? 2 Tessalonicenses capítulo 1, 9. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 9. Então sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Aqueles que não fazem a obra do Senhor, aqueles que não dão ouvido ao Senhor, serão separados do Senhor, serão retirados da presença do Senhor, serão colocados longe da presença do Senhor, porque o Senhor não terá mais pactos, o Senhor não terá mais união com Ele. Há algo poderoso aqui de Deus, Apocalipse capítulo 21, 8, a qual nós sempre lemos, e é algo tremendo, para aqueles que não estão fazendo a obra do Senhor, para aqueles que estão fazendo as coisas contrárias das coisas do Senhor, aqueles que estão longe da presença do Senhor. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago que arde como chofre. Esta é a segunda morte. Diga misericórdia.
Que nós possamos ter essa misericórdia dessas pessoas a qual estão incluídos nessa lista. E nós precisamos, como crentes, também olhar se eu não estou incluído em algum desses itens. Porque se eu estiver incluído em alguns dos itens, a misericórdia é para mim. A gente não pode estar incluído. E quantas vezes nós falamos muito sobre ter o cuidado de não mentir. De não fazer, porque esse aqui é o do mais fácil de mentir. A idolatria. Né? O Flamengo, não tem nada contra o Flamengo, é melhor do que Deus. O Flamengo é Flamengo, gosto do Flamengo, mas não é melhor do que Deus não, irmãos. Melhor do que Deus é Deus. Eu não posso colocar nada no lugar de Deus, nem eu e nem você colocar nada no lugar de Deus, amém, irmãos? Então nós não precisamos ter esse convicto. Nós precisamos entender que eu não posso estar nessa lista. E aqueles que estão nessa lista, eu tenho que trabalhar para arrancar eles dali. Amém, irmãos? Então eu preciso fazer algo maravilhoso, poderoso, da bênção de Deus. Mateus 22, 13. Mateus 22, 13. Então o rei dirá aos que serviam: amarra-lhe as mãos e os pés e lance fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então o rei vai dizer: olha, separa este povo da minha presença. Aqui está falando sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o juízo final. Nós precisamos entender que há um juízo preparado para a sua igreja. Há um juiz preparado para todas as coisas. A bênção de Deus na sua direção. A bênção de Deus sobre a sua vida. Mas também a bênção do castigo eterno para aqueles que não andam diante do Senhor. Como você tem andado diante de Deus? Nessa noite é noite de salvação, é noite de transformação, é noite que a glória do Senhor se manifestará. Eu falei que você seria impactado pelo poder de Deus, e o poder de Deus é dizer que você foi chamado por uma grande obra, você foi chamado para buscar os que estavam perdidos. O Espírito do Senhor está sobre ti, porque te ungiu a pregoar as boas novas do Senhor, a libertar os cativos, a tirar de prisão os que estavam aprisionados. Você foi chamado para fazer uma grande obra, e nessa noite, essa unção de Deus vai estar sobre ti, sobre a sua vida, e você vai ser cheio da glória de Deus. Posso ouvir um amém? Então seja cheio da glória de Deus, abra seu coração, começa a pensar nas coisas de Deus, começa a buscar e a glorificar esse Deus todo-poderoso, que há de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A nossa família precisa ser salva, a sua rua precisa ser salva, as suas famílias precisam ser salvas, o seu emprego precisa ser salvo, o seu patrão precisa ser salvo. Aleluia. Quero chamar a equipe de louvor. Amados, hoje é tempo de salvação. O Senhor tem chamado a sua igreja. De um lado, as ovelhas, e de outro lado, os bodes. Nós que não trabalhamos no campo, às vezes temos até dificuldade de entender o que é ovelha, o que é bode. Mas ovelha são animal dócil, e os bodes são animais bravos. Os bodes são bodes, é diferente de ovelha, não parece muito com ovelha, é um animal pequeno, mas é diferente, né? Não é um boi, mas é diferente. Então que nessa noite, eu quero que você entenda, de que lado você está. Você é bode ou você é ovelha? O Senhor tem chamado para abençoar a sua vida. O Senhor tem chamado para transformar seu coração. O Senhor tem chamado para te dar vida e vida em abundância. O Senhor tem te chamado para ter o seu corpo glorificado, uma vida transformada, uma bênção poderosa de Deus. Estaremos para sempre com Ele. Para sempre, é para sempre. Não é para 2 dias, não é para umas férias, é para sempre. O Senhor tem te chamado para isso. Então nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero que você medite no seu coração como está a sua vida. És adorado entre nós.
junto. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me Declare nessa noite: és adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será Aleluias, aleluias, aleluia. Glória, 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 glória ao Senhor. Diante daquilo que foi ministrado nessa noite, diante daquilo que foi colocado nessa noite, eu quero fazer um convite a você entrar junto ao Cordeiro, a você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a você fazer esse pacto, esse compromisso com o Senhor Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está longe da presença de Deus, você que passou uns dias aí visitando outros lugares, volta para a casa do Pai.
E você que ainda nunca teve a oportunidade de estar na casa do Pai, essa é a noite de você voltar à casa do Pai, de você voltar à presença do Senhor, que você voltar aos caminhos do Senhor, de você fazer esse compromisso com o Senhor. Onde está aqui a primeira pessoa a qual vai dar o seu coração ao Senhor Jesus, a qual vai dar o seu compromisso do Senhor? Eu convido você nessa noite a vir à casa do Pai, a vir à presença do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis com dificuldades, com problemas. O Senhor te chama nessa noite. Onde está a primeira pessoa que quer fazer um compromisso com o Senhor, que quer entregar a sua vida ao Senhor, que quer fazer parte dessa igreja que vai ser arrebatada, dessa igreja que vai morar no céu? Onde está a primeira pessoa que quer fazer esse compromisso com o Senhor? Onde está aquele que quer entregar o seu coração ao Senhor? Hoje é tempo de salvação. Aproveita enquanto há tempo, porque a igreja do Senhor será arrancada, a igreja do Senhor será levada, o Espírito Santo do Senhor será levado também, e depois disso as dificuldades serão grandes para você voltar aos caminhos do Pai. Onde está a primeira pessoa que quer entregar seu coração ao Senhor Jesus nessa noite? Que o Senhor possa te dar mais oportunidades para que você possa fazer esse compromisso com o Senhor, fazer esse compromisso de entregar o seu coração ao Senhor, porque somente aqueles que estiverem unidos ao Senhor, que aceitar o Senhor como o único e Senhor e suficiente Salvador da sua vida, terá o privilégio de ser arrebatado com o Senhor, de encontrar o Senhor nos ares. Que o Senhor possa abençoar poderosamente cada um do seu coração. Amém? Queremos nessa hora também estar orando para a nossa pastora, a pastora Juscelena, para que o Senhor possa ali estar recuperando a serva do Senhor, e ela está em breve conosco aqui, sã, salva, cheia da glória. Que o Senhor possa abençoar todo o trabalho que ela tem feito ali, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você, levanta as suas mãos, vamos orar, agradecer a Deus todas as coisas. Senhor, meu Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, oramos a Ti, colocamos diante de Ti na Tua presença, Senhor, a pastora Juscelena, que o Senhor possa ali abençoá-la, trazer a restauração na sua vida, trazer restauração na sua saúde, e que em breve, Pai, ela possa estar aqui conosco, glorificando o Teu nome, falando das bondades do Senhor. Restaura a Tua serva para a glória de Ti, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa ali o pastor Werlis que está ali com ela, que a mão do Senhor seja com aquele casal que tem feito uma obra poderosa nesse lugar. Em nome de Jesus somos gratos a Ti, Pai. Oramos para a Tua igreja, que ela tenha, Senhor, uma semana abençoada, uma semana cheia da glória do Senhor, cheia da presença do Senhor. Oramos pelas nossas células, ó Pai, que elas sejam, ó Pai, cheias da bênção do Senhor, que elas sejam tocadas pela presença do Senhor, que elas tenham, Pai, uma semana de avivamento, uma semana de vitória, e que o Espírito Santo do Senhor esteja derramando sobre as nossas células a glória do Senhor, que cada um possa ter as suas células cheias de vidas, cheias de bênçãos de Deus, cheias de pessoas que necessitam ser impactadas pelo poder do Senhor, ser salvo para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe a cada um, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana, Senhor, de avivamento diante de Ti, que não falte o óleo do Senhor sobre a cabeça dos seus membros, das suas igrejas, que eles sejam todos os dias, ó Pai, cheios da Tua presença para a glória do Senhor. Em nome de Jesus assim oramos e assim abençoamos, dizemos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra. Que todos digam, assim está terminado, em nome do Senhor Jesus.